Essa é uma história sobre aquele que domina os 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. É a história de um pequeno jovem careca que esteve congelado por anos e agora está de volta para dar fim a uma guerra que dura séculos. Você irá conferir agora o resumo de Avatar, a lenda de Aang. Então sente-se, peguem suas pipocas e preparem-se. Mas antes peço que deixem seu like e a sua inscrição aqui no vídeo. Temos a meta de chegar a 100k ainda esse ano e você pode ajudar. Conto com vocês para continuar trazendo cada vez mais resumos de animes diferenciados e que vocês tanto gostam. Agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. A história começa explicando o que aconteceu 100 anos atrás do tempo atual, quando todas as nações viviam juntas, mas tudo acabou quando a Nação do Fogo resolveu se rebelar e atacar todas as outras nações, envolvendo o mundo em uma guerra. O Avatar, conhecido por ser o único a dominar os 4 elementos, era o único que podia pará-los, mas ele sumiu misteriosamente. Agora cortamos para o presente. Bom, ao contrário de como o mundo pensaria, o anime não começa com o protagonista, e sim com 2 irmãos dominadores da água. Sokka e Katara estavam navegando em direção a um lugar, até que Sokka começou a ser machista, e ele vai continuar sendo ao longo do anime. Isso deixa sua irmã enfurecida, e em fúria, Katara acaba libertando uma pessoa que estava presa dentro de uma enorme pedra de gelo. Ao ver que a pessoa estava viva, Katara vai até lá e ajuda ele a sair daquele congelamento, o que emite uma enorme luz que vai até os céus. Acontece que não era só os dobradores da água que queriam encontrar o Avatar, pois a Nação do Fogo também estava atrás dele. Ao descongelar o garoto, Sokka e Katara o levaram para o vilarejo da água, onde eles desconfiavam que ele era o mesmo Avatar. Katara, desconfiando da identidade de Aang, o pediu para ensinar a dobrar a água, mas o garoto simplesmente disse que não sabia. Então ela o levou para o Polo Norte, onde estavam concentrados e localizados a maioria daqueles que dominavam esse poder. Enquanto caminhavam, Aang e Katara acabam caindo em uma armadilha da Nação do Fogo, pois aquele que estava atrás do Avatar era o Zuko, e ele havia encontrado aqueles dois naquela região. Ao ser confrontado por Zuko, Aang é chamado de criança, mas se truca dizendo que Zuko era só um adolescente. Mesmo lutando, Aang acaba decidindo se entregar para a Nação do Fogo, devido à perigosa ameaça a todos que moravam naquele vilarejo. Usando suas travessuras e manias, além da sua habilidade com o elemento ar, Aang consegue fugir. Ele utiliza suas habilidades para quebrar portas, ultrapassar guardas e se libertar. Enquanto tudo isso acontecia, Sokka e Katara decidem ir atrás de Aang para o resgatar das mãos da Nação do Fogo. Então eles deixam seu vilarejo em um barquinho e vão em busca do seu amigo. No navio, Aang acaba entrando em uma sala onde Zuko estava, e os dois começam uma batalha tenebrosa. No fim, Aang consegue deter Zuko, e depois ele foge do navio tentando voar. Mas Zuko retorna e consegue o agarrar. Em um último combate na proa do navio, Zuko consegue mandar Aang para a borda do navio, o derrubando com fogo em seguida. Para a surpresa de muitos, Aang começa a dobrar a água debaixo da água e ressurge com a seta em sua testa e seus olhos brancos. Aang dobra a água para deter todos os seus inimigos e depois cai no chão. Por sorte, Katara e Sokka já haviam encontrado e param no navio para resgatar Aang. No fim, os 3 conseguem fugir do navio, com a última jogada de Aang sendo dobrar o ar para desviar o golpe de fogo de Zuko. Enquanto voam, Katara diz a Aang que ele é o único que pode parar essa guerra que dura 100 anos, porque ele é o Avatar. Após isso, Aang e os outros voltam para o Polo Norte, para que tanto Katara quanto Aang dominassem melhor o dobramento da água. Aang decidiu fazer uma visita ao seu lar, onde viviam o povo do ar. Porém, quando chegou lá, não havia mais ninguém vivo. Todos haviam sido brutalmente exterminados pela Nação do Fogo desde o início da guerra. Aang se manteve na esperança de estar tudo bem com seu povo e que nenhum guerreiro do fogo havia chegado naquela montanha. Mas com o passar da exploração, as coisas ficaram mais tensas. Um Lemuri apareceu enquanto Aang e os outros estavam dentro de um templo com estátuas de todos os antigos avatares. E quando ele correu, Aang foi atrás dele. Até que Aang chegou em uma sala com um cenário terrível. Ele encontrou seu antigo mestre morto e com vários guerreiros do fogo em volta dele. Isso fez com que Aang despertasse a sua fúria, finalmente despertando seu espírito avatar em meio a toda a fúria que estava sentindo. Isso fez com que todas as outras nações recebessem uma mensagem: o Avatar está de volta. Enquanto isso, na Nação do Fogo,
Zuko acabou se desentendendo com Zal, o Senhor do Fogo atual, o que fez com que os dois marcassem uma batalha, no qual Zuko acabou saindo vitorioso. Enquanto isso, no Templo do Ar, Katara e Sokka conseguem acalmar Aang, o fazendo parar de emanar tanta energia e tanto poder. No fim, eles vão embora do Templo do Ar. A próxima parada dos nossos viajantes preferidos desse anime, é claro, é a ilha Kyoshi, que era uma ilha aliada ao Avatar. Ao chegar, Aang se apresenta como sendo o atual Avatar, e ele consegue uma das coisas que o rei dos piratas de One Piece conseguiu, fama. Mas além de ser um arco onde Aang se sentiria em casa pela primeira vez em muito tempo, também é um arco de evolução para Sokka, pois enquanto estavam presos pelas guerreiras Kyoshi, Sokka acabou sendo machista com elas, e mais tarde ele foi desafiá-las. Sokka perdeu de uma maneira humilhante, o que fez com que ele ficasse ali para treinar com as guerreiras, para aumentar a sua força. Bom, não duramos muito tempo nesse país, já que Zuko estava atrás do Avatar e havia o localizado naquela área. Com isso, o Avatar e seus amigos tiveram que sair correndo da cidade, enquanto as guerreiras Kyoshi enfrentavam e seguravam Zuko. No caminho para o Polo Norte, Avatar, Katara e Sokka fizeram mais uma parada, dessa vez na nação dos Dobradores de Terra. Mesmo estando ali pela primeira vez, os amigos de Aang foram guiados por ele, já que Aang conhecia o local. Isso porque antes de ser congelado, Aang tinha um amigo daquela vila, chamado Bumi. Bom, eles tiveram que entrar disfarçados na vila, já que Aang estava sendo procurado e todos sabiam que o Avatar havia retornado. Mas não deu outra. No meio da exploração dos meninos, eles acabaram indo parar nas mãos do rei daquela vila, que viríamos a conhecer mais pra frente. E se você não percebeu quem era ele, irá acabar impressionado. Bom, Katara e Sokka acabaram capturados e presos, e Aang teria que cumprir 3 desafios para poder libertar os seus amigos. O primeiro seria pegar uma chave que estava dentro de uma cachoeira, e Aang consegue sem muitas dificuldades. O segundo desafio também é um sucesso, até que chega o último, que seria um duelo contra um dos 3 grandes oponentes que estavam ali. Aang escolheu enfrentar o Velho Rei, achando que ele seria mais fácil de derrotar por estar velho, porém, ele não poderia estar mais errado. Aang sofreu bastante na luta entre eles, porque aquele velho era um dos mais poderosos dobradores de terra que ainda estava vivo. Com isso, Aang passou um certo sufoco, até que no final ele conseguiu reverter a sua situação e sair por cima. Apontando sua lança para o pescoço do velho, Aang sai como vitorioso da batalha, assim vencendo todos os 3 desafios. Com isso, Sokka e Katara são libertados. No fim, o rei da vila se apresenta como Bumi, aquele antigo amigo de Avatar que foi citado na entrada dessa vila. Logo depois, somos apresentados a um novo personagem, um jovem rapaz chamado Haru. A história do rapaz também não é muito feliz, já que a Nação do Fogo havia invadido a sua vila 5 anos atrás para roubar os seus recursos. Além disso, aquela vila estava lotada de dobradores da terra, e mesmo tentando proteger o seu lar, todos eles foram derrotados. Os dobradores da terra encontrados foram levados como prisioneiros, enquanto um deles, que era o Haru, conseguiu ficar de fora. Após Aang e os outros chegarem na vila e encontrarem Haru, o garoto acaba sendo descoberto como um dobrador da terra. Isso faz com que ele acabe sendo preso. Mais tarde, Katara se encontra com os dobradores da terra, que estavam sendo mantidos presos pela Nação do Fogo, e no fim, ela consegue fazer com que todos eles se rebelem contra a Nação do Fogo. Katara faz eles verem que eles têm o poder para lutar juntos e que poderiam se libertar daquela prisão. Para simplificar, Katara trouxe de volta o espírito de luta daqueles que haviam perdido mesmo quando foram capturados. E com isso, os dobradores da terra que haviam recuperado a sua confiança conseguem se libertar e derrotar os seus inimigos. E no final dessa breve guerra, Katara percebe que perdeu o colar dado pela sua mãe, mas o que ela não sabia é que ele não ficaria perdido. Após todos esses acontecimentos, o príncipe Zuko encontra o colar e o guarda. Um tempo depois, vemos que Iroh da Nação do Fogo havia sido capturado por dobradores da terra, ao mesmo tempo que Sokka também havia sido capturado, mas pelo Rei Bai. Aang, em sua procura pelo seu amigo, acaba parando em um mundo diferente, uma espécie de mundo espiritual. Nisso, Aang acaba conhecendo um animal que pertencia ao Mestre Roku, o antigo mestre responsável por ensinar todos os elementos ao Avatar. Sendo guiado no mundo espiritual, Aang descobre que ele teria que ir até a Nação do Fogo, que estava atrás da sua cabeça. Ele teria que fazer isso justamente porque o templo do Mestre Roku estava localizado ali, no meio dos seus inimigos. Além disso,
Não era apenas o Aang e amigos que estavam indo para a Nação do Fogo. O príncipe Zuko também estava, pois sua missão de vida seria capturar o Avatar, para assim poder retornar para o seu lar, já que havia sido exilado até que o fizesse. Quando estão perto de chegar, o mestre Zal daquela região descobre que Aang e os outros estão chegando e iriam invadir o local. Quando eles chegam, Zal até tenta os impedir de passar, mas acaba não conseguindo. Assim, Aang e seus amigos seguem o seu caminho. Nem tudo no caminho dos jovens são desgraças, já que eles conseguiram a ajuda de um dos guardas do local. Assim, Aang conseguiu chegar até o templo do mestre Roku, sendo capaz de até mesmo se comunicar com o mesmo. Aqui, Roku coloca Aang em um beco sem saída, pois diz a ele que ele teria apenas algumas semanas para que dominasse os elementos. Não era apenas um ou dois elementos, mas sim todos os 4, e caso isso não acontecesse, seria o fim de tudo e todos no planeta. Aang explica que ele estava tendo muitos sonhos, com um cometa gigante descendo a Terra nos últimos dias, e aqui o garoto descobre que não são apenas sonhos, mas uma grande premonição do que estaria por vir. Roku conta ao menino que 100 anos atrás o antigo líder da Nação do Fogo utilizou esse mesmo tipo de cometa, e foi assim que a Guerra dos Séculos começou. Foi com aquele cometa que tudo virou de cabeça para baixo, e Aang seria o único capaz de parar aquele novo cometa. Mas para isso, ele teria que dominar todos os 4 elementos. Isso tudo foi avisado por Roku, pois o cometa flamejante iria retornar no final daquele verão. Sabendo de todas essas informações, Aang e seus amigos vão embora da Nação do Fogo, mas não antes de destruir o templo de Roku daquele lugar. Saindo dali, Aang começa a treinar o domínio da água com Katara, que ficou com inveja e triste com o treinamento do seu amigo. Isso porque Aang demonstrou um domínio de água perfeito, coisa que nem mesmo Katara havia conseguido. Na verdade, o que Aang demorou algumas horas para conseguir fazer dobrando a água, Katara demorou semanas. Após isso, Katara conseguiu roubar um pergaminho da água que estava com alguns piratas. Ao mesmo tempo que o príncipe Zuko ainda estava atrás dos meninos, ele era tão insistente quanto ligação de operadora oferecendo serviço, né? Enfim, Aang e os outros conseguiram fugir de Zuko mais uma vez, mas no meio de uma floresta eles conheceram um outro garoto. O nome desse garoto era Jato. Ele apareceu no meio da floresta, enquanto Aang e seus amigos foram encurralados. A Nação do Fogo chegou e cercou os garotos, mas todos foram salvos por Jato. Ao conversarem, Jato afirma que os seus pais foram mortos pela Nação do Fogo, e Katara se sensibiliza com a história do rapaz, já que a sua mãe também havia perdido a sua vida pelas mãos dos combatentes da Nação do Fogo. Ao conversarem, Jato pede ajuda para Aang e Katara, para que eles o ajudassem a salvar uma floresta. Segundo o menino, a Nação do Fogo estava querendo queimar sua vila, que ficava em uma floresta. Mas descobrimos logo depois que tudo isso não se passava de um plano inconsciente do garoto, que mesmo sendo para o bem, seria mal. Jato queria inundar toda aquela parte do local, pois era ali que ficava a Nação do Fogo. Seus objetivos e planos eram de vingança contra eles. O grande problema nisso tudo é que havia uma grande quantidade de famílias vivendo naquele local, e todos morreriam com o ataque. No fim, tudo acaba dando certo. Sokka, que havia sido capturado por Jato, consegue se libertar e avisar a todos sobre o perigo de ficarem ali. E para finalizar, Katara e Aang prendem Jato com gelo e conseguem dar uma boa lição naquele moleque. A partir de agora, Aang vai começar a aprender a utilizar todo o seu poder, mas não dos elementos e sim de liderança. Em sua aventura, Aang acaba encontrando 2 grupos que estavam brigando entre si para ver quem atravessaria uma certa ponte. Essas eram tribos rivais e precisavam atravessar uma ponte, ou um canyon, como preferir chamar, para completar os seus percursos. Várias lutas estavam acontecendo, até que Aang apareceu e conseguiu fazer os grupos pararem de brigar. Aang conversou com os líderes e conseguiu fazer com que ambos atravessassem o canyon, sem mais brigas ou duelos. Nos próximos episódios, vemos um flashback da história de Aang, onde mostra o passado dele 100 anos atrás. Descobrimos que ele foi revelado como novo Avatar muito cedo, aos 13 para 14 anos mais ou menos, e por isso sua vida mudou. Seu treinamento se tornou mais rígido, além de que ele recebeu a ordem de abandonar seu atual mestre para treinar com os outros, para aperfeiçoar suas habilidades ao extremo, já que ele seria o mais forte da sua família. Isso deixou Aang pirado. Ele então resolveu fugir para não assumir tamanha responsabilidade, além de não deixar o seu mestre, a quem ele amava tanto e admirava. Porém, no meio da sua fuga, Aang e o seu bichinho acabaram sendo congelados na água, ficando presos ali até os dias atuais. E assim, já descobrimos como que Aang foi parar naquela enorme bola de gelo,
e porque ele estava naquele local e congelado há 100 anos. Voltando ao presente, o mestre Zal da Nação do Fogo acabou sendo promovido para almirante, e a sua perseguição ao Avatar se tornaria ainda mais intensa a partir de agora. Enquanto isso, Sokka e Katara acabaram pegando um resfriado, ficaram muito doentes e tiveram que parar em um local para descansar. Sem forças, só restou os dois esperarem pelo Aang, que foi buscar ajuda ou algum remédio para poder curar os seus amigos. Mas no meio dessa brincadeira, Aang acabou sendo capturado pelo Zal e pela Nação do Fogo, o que poderia acabar a história por aqui mesmo. Quando tudo parecia perdido para o nosso herói, um homem mascarado apareceu e ajudou Aang em sua fuga. Para nossa surpresa, aquele cara mascarado se revelou como sendo o Príncipe Zuko, que chocou Aang, e talvez todos nós que estávamos assistindo. Bom, saindo da Nação do Fogo, a próxima parada dos nossos aventureiros após Sokka e Katara se curarem é uma vidente, uma mulher que usava cartas para ver o futuro das pessoas, e assim ela viu o futuro dos nossos heróis. Katara, no futuro, viria a se casar, e Aang acabou recebendo uma resposta para o seu futuro, mas não a que ele procurava. Além disso, a mulher acabou dando uma previsão errada para Aang, dizendo que ele não teria nada mais para fazer naquele local. Porém, havia uma coisa assim, pois mesmo a carta não revelando com precisão, ali perto havia um vulcão, e a lava estava descendo para a vila. Aang precisou ir até lá, e utilizar sua dominação da dobra do elemento vento para cessar tanto o fogo quanto as queimadas causadas. Enquanto tudo isso acontecia, Sokka e Katara reencontraram um velho amigo deles lá da tribo da água. Esse amigo se chamava Bato, e ele apareceu em uma boa hora, além de trazer uma nova esperança para os dois irmãos. Bato disse que eles poderiam conseguir encontrar com seu pai, mas que para isso eles precisariam esperar por um mapa que chegaria em breve. Porém, esse tal mapa não chegou nas mãos dos garotos, mas sim nas mãos de Aang, e o jovem não entregou para seus amigos. Aang estava com medo de que fosse abandonado, e não queria seguir o seu caminho sozinho, mesmo com medo durante a noite. Assim que amanhece o dia, Aang entrega o mapa para os seus amigos, além de explicar por que não havia entregado antes, pelo medo de ficar sozinho em sua jornada. Sokka e Katara ficam putos com Aang, simplesmente pegam o mapa, viram as costas e vão embora. Enquanto isso, Zuko acaba alugando um animal gigante para farejar e caçar o Aang, mas ele acaba tomando um rumo diferente. Zuko acaba encontrando Sokka e Katara, onde seu alvo se tornou oficialmente a garota da tribo da água. Porém, Aang não deixaria nada acontecer com a sua amada, então ele chegou lá para proteger ela e Sokka de Zuko. Aqui, Aang e Zuko têm uma luta até que equilibrada durante seu início, mas no final Aang e seus amigos conseguem fugir. A próxima parada deles acaba levando os três a encontrarem um antigo dobrador de fogo da Nação do Fogo. O lado bom dessa vez é que ele era um desertor. Não era aliado mais à Nação do Fogo e muito menos estava atrás do Avatar. Seu nome era Jon Jon, e se surpreendam ao saber que ele era o antigo mestre de ninguém mais, ninguém menos que o Almirante Zal. Agora, seu objetivo mudou, pois seguindo as ordens de Roku, ele deveria agora ser o mestre de Aang. Sua missão seria ensinar Aang a dobrar o fogo o mais rápido possível, já que seu tempo para aprender os elementos estava curto. Como de costume, Aang demonstra um aprendizado muito rápido, mais rápido que o normal para a maioria das pessoas. E como qualquer homem apaixonado, Aang decide se exibir e mostrar o que aprendeu sobre a dobra do fogo para Katara. Acontece que isso acabou sendo uma péssima ideia, pois tudo deu errado nessa demonstração. O objetivo de impressionar a garota acabou dando errado, pois Aang acaba, sem querer, queimando-a com o fogo em suas mãos. Isso não deixa apenas a Katara brava com Aang, mas também todos os outros, inclusive seu novo mestre, Dobrador do Fogo. No entanto, esse incidente acabou não sendo apenas negativo, pois graças a isso, a Katara descobriu que possuía um poder oculto. Poder este que serviria para curar suas feridas ou queimaduras rapidamente. Ela simplesmente não sabia o que tinha. Logo em seguida, quem aparece é o recém-coroado Almirante Zal. Ele aparece para desafiar Aang e testar suas habilidades com fogo. Mesmo sem fazer nenhum movimento de ataque, apenas de defesa, Aang acaba fazendo com que Zal ataque seu próprio exército. Isso mesmo, sem mover um dedo. Apenas desviando, Aang fez Zal destruir todos os seus navios da Nação do Fogo. De quebra, ele ainda chacoalhou a bunda e foi embora. Após isso, Aang e seus fiéis companheiros vão parar em um outro templo do ar, dessa vez do norte. Aang até achou que finalmente iria achar alguém que pudesse dobrar o ar, e isso se fez na cabeça dele, ainda mais certo ao encontrar pessoas. Porém,
Nenhum deles era de fato um dobrador do ar, mas sim pessoas comuns que estavam ali apenas como refugiados. Para chegar até o topo daquele lugar, as pessoas usavam planadores que podiam voar até alturas incríveis. O que ninguém sabia, ou podia esperar, é que o líder daquele pequeno grupo de pessoas estava trabalhando para a Nação do Fogo. Ele era o responsável por construir armas para a Nação do Fogo. Lógico que não era com a sua vontade, era contra, mas mesmo assim, né? Isso deixa Aang furioso. A ideia que o garoto teve era bater de frente contra a Nação do Fogo, já que ali naquele templo eles possuíam uma vantagem. Essa vantagem é a altura, galera. Os combatentes da Nação do Fogo eram fortes no chão, no solo, na terra, que estava ao nível do mar, mas não em uma montanha enorme. Mesmo eles tendo sucesso no combate, vencendo a Nação do Fogo no final, essa não foi uma derrota total. A Nação do Fogo acabou encontrando um balão de ar que o Sokka havia construído, e agora eles possuíam uma nova arma de ataque. A única fraqueza da Nação do Fogo seria o ataque aéreo, mas agora a situação seria bem diferente. Ela ganha ainda mais força a partir de agora. Após muita viagem, Aang e seus amigos finalmente chegam até a tribo da Água do Norte, que era o objetivo deles desde o começo. Lá, eles acabam conhecendo uma princesa, e como já conhecíamos o Sokka, não foi difícil prever que ele daria em cima dela. A grande questão era que essa princesa já era casada, ou seja, Sokka talarico 100% confirmado e aprovado. Bom, chegando na tribo da água, Katara acaba se decepcionando fortemente, pois ela descobriu uma verdade terrível. As mulheres daquela tribo não poderiam dobrar a água, a função delas era outra, que era o poder da cura. Assim como vimos que Katara despertou ao ser queimada acidentalmente por Aang uns dias atrás. Isso deixou a garota puta da vida, porque ela viu que aquilo era muito errado, além de que ela não queria só usar esse poder para a cura. O mestre da tribo da água então aceita treinar Aang, já que aquele era seu destino para poder salvar o mundo da Nação do Fogo. Porém, a Katara continua enfurecida pelo fato de mulheres serem proibidas de dobrar a água e chama o velho para um combate. Mesmo conseguindo lutar por um momento, Katara acaba perdendo e sendo presa em algumas estacas de gelo, até que o seu colar cai no chão e o velho mestre o pega, revelando assim que Katara era sua neta. Isso se deu devido ao fato de ele mesmo ter feito aquele colar e ter passado para a avó de Katara, que passou para sua mãe, que passou para ela. Nesse mesmo momento, vemos que o almirante Zal descobriu que Aang havia chegado na tribo da água e que estava parado lá, assim mobilizando vários navios de guerra até a tribo da Água do Norte para combater e finalmente levar o Avatar com eles. Mas muito além disso, Zal descobriu a identidade do mascarado que havia salvado o Avatar da última vez. Para quem se lembra, uma baita de uma revelação. Para quem não se lembra, era o Zuko. Devido a isso, Zal ateou fogo no navio em que o príncipe Zuko estava, o que digamos que é um tanto quanto imprudente, não é mesmo? Atear fogo no navio de um dominador do próprio elemento fogo. Sei que alguns fãs mais atentos pensariam a mesma coisa. Assim, como os mais atentos também iriam conferir se está inscrito aqui no canal. E se deixou o like nesse resumo maravilhoso, confere aí. O seu like e a sua inscrição nos ajudam bastante a continuar trazendo resumos de animes para vocês, seus animes favoritos. Enfim, voltando para a nossa programação normal. No final, o mestre da tribo da água aceitou treinar sua neta Katara também. Um tempinho depois, a porradaria iria comer solta, porque finalmente os navios de guerra da Nação do Fogo chegaram na tribo da água. Já nos navios, Zuko havia sobrevivido ao ataque de Zal, obviamente, e agora possuía um plano tanto quanto audacioso. O plano de Zuko era se infiltrar sozinho dentro da tribo da água e sequestrar o Avatar por conta própria. Enquanto isso, Aang se colocou à frente de dois espíritos, dois peixes, um branco e outro preto, que representavam a lua e o mar. Aang precisaria se conectar com esses espíritos para entrar em seu modo Avatar e ser capaz de lutar contra a Nação do Fogo. O problema disso tudo é que o Zuko conseguiu chegar até o Aang quando ele ainda estava vulnerável, antes de entrar em seu estado. Isso permitiu que Zuko conseguisse levar Aang sem muitos problemas, já que a única pessoa que se colocou para salvar Aang foi a Katara, mas suas habilidades ainda estavam muito abaixo do que era necessário para derrotar o Zuko. Por conta disso, ela foi derrotada facilmente e Aang realmente acabou sendo levado pelo príncipe. Enquanto isso, no mundo espiritual, Aang só poderia ser ajudado por um único espírito, já que os outros estavam naqueles dois peixes que vimos no início, o da lua e o do mar. Também descobrimos que o propósito de vida do Almirante Zal era justamente encontrar esses dois espíritos e o matar, e foi exatamente isso que ele fez. O problema é que esses espíritos mantinham o equilíbrio da Terra e da Lua,
e após destruir os dois, o mundo perdeu a sua cor. E enquanto isso, Aang conseguiu voltar do mundo espiritual e se libertar de Zuko, mas ao invés de o deixar para morrer, Aang o ajudou, da mesma forma que Zuko fez quando ele havia sido capturado pela Nação do Fogo. Voltando para a tribo, Aang se enfurece ao descobrir que os peixes com o espírito da lua havia sido morto, e entra em seu estado, mas não qualquer estado dessa vez, já que Aang acaba se fundindo com o espírito da água daquele lugar. Enquanto isso, a princesa da tribo acaba se sacrificando para conseguir trazer de volta o espírito da lua e restaurar o equilíbrio no mundo. Já que ela possui uma forte ligação com esse espírito, esse feito se tornou possível. Assim, a princesa se despede de Sokka com um beijo antes de subir aos céus, que Hikodou a tenha. Logo em seguida, Zuko aparece para uma revanche contra o almirante Zhao, mas durante a luta deles algo acontece. Zhao acaba sendo pego e puxado para baixo pelo espírito da água, assim terminando o conflito. E assim, terminando o primeiro grande conflito de Avatar, com Aang e a tribo da água saindo como vitoriosos sobre a Nação do Fogo. Após tudo isso, do outro lado do mundo, o Senhor do Fogo, Ozai, dá uma missão para sua segunda filha, a irmã de Zuko, Azula. Saindo da tribo da água, partiremos direto para a dominação do elemento terra, onde Aang acaba encontrando o General Fon. Aqui temos um choque ao receber a notícia de que Aang não precisaria aprender mais nada. Ele já estava apto e à altura de enfrentar o Senhor do Fogo e o derrotar. E o motivo disso seria bem simples, seu modo Avatar. Isso mesmo, segundo Fon, Aang só precisaria ativar e entrar em seu modo Avatar, que ninguém seria capaz de pará-lo. O problema é que Aang ainda não sabia como controlar seu espírito Avatar, e só entrava nele quando estava muito puto com algo. Enquanto isso, Azula encontra Zuko e diz a ele que seu pai estava o convocando para retornar para casa. Porém, tudo isso era uma armadilha e na verdade seu pai o queria como prisioneiro por ter falhado em sua missão mais uma vez. No fim, os dois irmãos se enfrentaram e Zuko junto com seu tio conseguiram escapar e fugir para viver uma vida nova. Bom, voltando para a tribo da Terra, Fon também revela a Aang algo que o deixa assustado de primeiro momento. Se ele morresse em seu estado de Avatar, em seu espírito de Avatar, ele não poderia mais voltar. Ele seria completamente apagado da história. Para continuar em sua jornada, Aang e seus amigos teriam que passar por um tal túnel do amor, mas algo acontece logo após eles entrarem. A entrada do túnel acaba sendo trancada, e eles precisam encontrar um jeito de sair dali o mais rápido possível. Aqui, também nos é contada a história de um casal que se amava, porém, não podiam ficar juntos. Isso devido a serem de tribos rivais, mas que contrariando tudo e todos, eles se encontravam ali naquele local, pois ninguém podia entrar ali. Como o nome diz, o túnel do amor precisaria de amor para que eles conseguissem sair dali. Então Katara toma a primeira iniciativa. Katara chega para Aang e pergunta se eles não podem se beijar, mas de primeira Aang acaba sendo um tapado completo. Porém, mesmo recusando na primeira, Aang acaba mudando de ideia e aqui temos o primeiro beijo de Aang e Katara. Em um momento romântico, os dois conseguem descobrir o caminho para saírem daquele túnel e finalmente conseguem sair. Bom, após isso, eles iriam continuar a sua aventura e agora eles teriam que voltar para Omashu, que seria o reino onde Aang encontrou seu amigo de infância Bumi. Subindo a montanha, eles finalmente chegaram e conseguiram avistar a vila de longe, mas algo ruim, quando Omashu apareceu na visão do nosso herói, vemos Omashu queimando, saindo fumaça por todos os lados. Além de que agora aquele território possui uma bandeira representando a Nação do Fogo, ou seja, agora Omashu era território da Nação do Fogo, pois havia sido tomada por eles um tempo atrás. Bom, Aang e seus amigos se infiltraram na Vila da Terra e conseguiram encontrar alguns poucos dobradores que estavam ali restando. Eles estavam se escondendo, mas dispostos a lutar. O grande problema é que eles estavam em menor número contra a Nação do Fogo. Vendo que muitos danos haviam sido causados pela Nação do Fogo, Aang sugere que eles deixem a vila e procurem outro lugar, assim se alojando e se reconstruindo em um lugar mais calmo e tranquilo. Porém, para que isso pudesse acontecer, eles precisariam pelo menos, ao mínimo, salvar o Rei Bumi. É aquele velho lá que vimos cestando Aang, que era seu antigo grande amigo no passado. Vimos aqui que quando a Nação do Fogo invadiu o local, Bumi simplesmente se entregou ao invés de lutar, e assim ele acabou sendo levado. Enquanto estava na vila, Azula, que era irmã de Zuko, acabou chegando no local, até sentou no trono e se nomeou como princesa. Realmente, essa aí não tem mais salvação não, né? Bom, além de tudo isso, Azula também renomeou a vila, trocando o nome de Omashu para Nova Terra de Ozai, que era o seu pai. Até rimou.
Mas a alegria da garota não duraria muito, pois logo Aang se encontraria com ela e acabaria dando um trabalho para essa garota. Eles então tiveram uma batalha, até que bem acirrada. E não só Aang, como Katara também participou dela. No final eles conseguiram escapar, assim encontrando Bumi, mas o velho apenas diz a Aang que ele escolheu ficar naquele lugar, além de dar a ele uma dica do que ele precisaria para aprender a dobrar a terra, que, cá entre nós, está demorando demais. Saindo dali, Aang decidiu procurar pela pessoa que iria ensinar a ele sobre a dobra da terra, mas antes algo aconteceu. Aang ouviu um chamado vindo de um pântano, e ao ir averiguar o que era aquele som, ou o que estava acontecendo, eles acabaram presos lá. E isso não foi de todo uma coisa ruim, pois Aang conseguiu visualizar a pessoa que ele precisaria encontrar. Porém, ainda naquele local, Aang e seus amigos tiveram que enfrentar um tal monstro, todo verde, que estava usando uma máscara, até conseguirem finalmente sair daquele lugar. Saindo de lá, as confusões não acabaram, pois Aang e seus companheiros foram parar logo em uma vila que odiava o Avatar. Isso porque, 100 anos atrás, a antiga Avatar do reino Kyoshi havia assassinado o rei daquela vila, a Sangue Frio. Por isso, eles guardam um grande rancor e ódio pelo Avatar, mesmo que ele não seja o mesmo de 100 anos atrás que cometeu aquele ato terrível. Mesmo assim, Aang decidiu ficar ali para ser julgado, mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime, e o pior viria a acontecer, já que Aang acabou recebendo pena de morte pelo esse fato histórico. Bom, antes que pudesse acontecer qualquer coisa, a antiga Avatar Kyoshi aparece no local da execução. Ela assume que foi ela que matou o rei da vila, assim libertando Aang por momento e assumindo a responsabilidade. Antes que qualquer julgamento pudesse ser concluído, junto com as punições, a Nação do Fogo aparece mais uma vez. Essa nação não dá um minuto de paz para vila nenhuma, nem mesmo uma pequena vila pacata, impressionante. Bom, os combatentes do fogo foram até lá para tomar a vila para eles, mas Aang não poderia deixar aquilo acontecer. Então Aang recebeu o pedido para salvar a vila, já que ele era o Avatar atual e poderia enfrentar a Nação do Fogo. Enquanto isso, do outro lado, Zuko e seu tio cortam seus cabelos para um novo recomeço, e para não serem mais reconhecidos. Nisso, Zuko acaba começando a se questionar sobre o seu propósito de vida, se era aquela missão de capturar o Avatar ou não. Voltando para a Vila da Terra, após todo aquele conflito, Aang acaba conseguindo encontrar a garotinha da sua visão, aquela que foi escolhida como a pessoa que iria ensinar o Avatar a dobrar a Terra. Essa garota se chama Toph, e ela era a campeã do torneio de dobradores da Terra, além de ser conhecida como uma bandida cega. Vendo aquilo, Aang acaba entrando em um ringue junto com a menina, e ela que nunca havia perdido antes, agora perdeu com facilidade. Aang só precisou lançar uma rajada de vento para empurrar a garota para fora do ringue e a derrotar no torneio. Após isso, os pais de Toph conheceram Aang e acharam que ele era o menino de ouro, convidando-o para jantar. Mesmo assim, Toph ainda se recusava a ajudar Aang na dobra do elemento terra, já que ela estava puta com Aang. Porém, logo em seguida, Aang acaba sendo sequestrado pelos lutadores do torneio, pois pensavam que Aang havia forjado a sua vitória. Isso junto com a Toph para ficarem com um prêmio. Então os lutadores ofereceram uma recompensa pela cabeça de Aang. Logo a Toph apareceu para salvar o garoto, em uma luta digamos que nada equilibrada. A garota encheu todo mundo ali de porrada até não dar mais. Acontece que após toda essa confusão, os pais da Toph acabaram colocando a garota sob supervisão, além de ser impedida de ver o Aang. Mas com muita esperteza e sabedoria, a garota fugiu de casa, deixando tudo para trás e embarcando nessa nova jornada. Enquanto isso acontecia, os pais da menina perceberam o que havia acontecido e contrataram 2 lutadores para trazer ela de volta. Depois de tanto tempo de história, somos apresentados a um flashback da história de Zuko e da sua família, além de quando o Senhor do Fogo atual Ozai acabou dando um golpe de estado para assumir o trono do seu pai. Aqui vemos como Ozai se tornou o Senhor do Fogo, matando seu próprio pai e assumindo a liderança da nação. Porém, também vemos que originalmente o posto de Senhor do Fogo pertenceria ao tio do Zuko, mas devido a uma perda inestimável em sua vida durante uma guerra, ele acabou abandonando seus deveres e a sua nação. Bom, voltando para o presente, a Katara e a Toph, desde o começo já não se deram muito bem. Até mesmo a Katara fez uma piada sobre a sua deficiência. Isso realmente deve ter sido o auge dessa animação, e que por algum milagre acabou não sendo cancelada pela lacração. Bom, enquanto eles seguiam viagem, Aang sabia que Azula ainda estava atrás deles, e que ela não os deixaria em paz tão facilmente.
Com isso, Aang teve a brilhante ideia de deixar pistas falsas sobre o caminho que eles estavam tomando. Acontece que mesmo deixando os pelos de seu bichinho em um caminho diferente do que estavam tomando, isso não funcionou. Quando chegaram em uma vila um pouco mais à frente, Azula já estava lá e se colocou diante deles para um combate. Porém, essa não foi uma batalha apenas entre Aang e Azula, pois logo chegaria Zuko e o seu tio, além dos amigos de Aang que também lutaram. Ou seja, todo mundo se juntou contra Azula porque ela era muito poderosa e poderia vencer qualquer um deles sozinha praticamente. Mas com a força deles juntos, Azula não teve chance alguma, e no final ela acabou tendo que fugir e se esconder dos seus inimigos. O problema é que antes dela ir embora, ela acabou ferindo gravemente o tio de Zuko, o que deixou o garoto puto com tudo e todos. Mas no final, eles conseguiram curar o velho e seguiram o caminho à frente, enquanto em outro lugar, o tio do Zuko ensinava a controlar o mesmo fogo azul que a sua irmã. Após toda essa treta, finalmente começaria o treinamento de Aang para aprender a dominar e dobrar a terra. E mesmo com o jeito rígido de ensinar da Toph, com pouco tempo Aang também estava conseguindo dobrar perfeitamente a terra. O próximo passo deles foi ir até uma biblioteca, onde estava em busca de informações sobre a Nação do Fogo, para poder os combater. Acontece que essa missão não seria fácil, pois a guardiã da biblioteca era uma coruja gigante pacificadora. Ela não deixaria que buscassem qualquer informação ali para o mal ou para causar guerras pelo mundo. Porém, mesmo com a proibição da coruja, Sokka consegue uma informação bastante valiosa para eles. Essa informação dizia que os Dobradores do Fogo perdiam seus poderes durante um eclipse lunar, e assim, eles percebem que é durante esse eclipse que eles precisariam atacar a Nação do Fogo se quisessem alguma chance de vitória. Após descobrirem isso, a coruja dona da biblioteca também descobriu algo, que eles haviam passado por cima das suas ordens. Isso fez com que o caos se instaurasse lá dentro, e a Toph, que havia ficado do lado de fora, ficou em um beco sem saída após isso. Acontece que ao mesmo tempo que a biblioteca começou a desabar, bandidos chegaram para levar o bichinho do Aang. Toph então ficou sem escolhas, a não ser salvar os seus amigos de um desabamento de terra, já que ela era uma dobradora da terra. E isso deu tempo para que os bandidos amarrassem e levassem o Appa embora. Quando Aang vê que o seu amigo havia sido levado, ele entrou em um estado de fúria total e acabou descontando em todo mundo. Eles então andaram para procurar o Appa, até que encontraram os bandidos que haviam levado o bichano. Porém, ao questionar onde Appa estava, os bandidos disseram que já haviam vendido ele para um outro grupo. Isso deixou Aang ainda mais pistola com tudo o que aconteceu, fazendo ele entrar em seu modo avatar instantaneamente. Assim como da primeira vez, quem salvou Aang e também toda uma vila de ser destruída foi a Katara, seu amor, a sua paixão. Pensando em um bem maior, Aang e os outros continuaram sua jornada, e a sua próxima parada seria a vila de Ba Sing Se. Mas no meio dessa jornada, Sokka acaba reencontrando a sua paixonite da Vila Kyoshi, a mesma garota que ele beijou no começo do anime. Ela ali estava ajudando um bando de refugiados, enquanto do outro lado no local estava o Jato. Lembra daquele cara que tentou acabar com a Nação do Fogo, mesmo às custas de inocentes? Então, ele mesmo. Mas agora, depois de reencontrar a galera, ele disse que está arrependido de ter pensado daquela forma e que agora ele mudou. Bom, tendo que seguir em frente, Sokka se despede da sua amada, com outro beijão. Dessa vez maior do que o primeiro. Aang também se despede da galera, com isso eles partem para Ba Sing Se para resgatar o Appa. O problema vem em seguida, logo quando eles chegam perto da cidade, pois eles acabam encontrando um exército da Nação do Fogo. Eles estavam em uma espécie de submarino terrestre, uma furadeira gigante. Não sei dizer ao certo, mas o objetivo deles era perfurar a muralha de Ba Sing Se, que era dita como totalmente inquebrável, tornando a cidade impenetrável. E olha quem está dentro dessa máquina, a garota problemática Azula. Ela estava ali naquela missão com o objetivo de impressionar o seu pai, conquistando uma vila dita como impenetrável. Bom, Aang não poderia só observar a desgraça acontecer. Então ele e seus amigos se infiltraram naquela máquina. Com isso, eles conseguiram sabotar a invasão, mas ainda assim conseguiram também arrumar mais briga com a Azula. Aang se colocou frente dessa batalha, onde ela estava até que bem equilibrada, e no fim, como eu disse, eles pararam a invasão. Já dentro da muralha da cidade, Jato acaba descobrindo que Zuko e seu velho eram dobradores do fogo, e com isso ele decide chamar alguns guardas para levar os dois presos, pois ele acreditava que eles estavam infiltrados para destruir a vila. Bom, um tempo depois, Jato acabou arrumando briga com o Zuko e o acusando de ser da Nação do Fogo. Enquanto isso, Aang e os outros conseguem entrar na cidade, e estavam atrás do rei de Ba Sing Se
para falar sobre o seu bichinho, mas Aang acabou encontrando seu secretário primeiro, o mesmo que proibiu de falar sobre qualquer guerra que estava acontecendo. Pois é, o rei daquela vila não sabia o que estava acontecendo no mundo, nem da guerra de 100 anos que estava rolando. Aang pergunta para todos na vila sobre o seu bichinho, mas todos não abrem a boca para revelar o que havia acontecido. Isso porque o Appa foi parar naquela vila, mas ele acabou sendo pego e preso pelo secretário do rei. A partir de agora, nos próximos episódios são contadas apenas algumas histórias de fundo individuais. Dentre essas histórias, temos a bondade e humildade do tio do Zuko, Zuko conhecendo e se apaixonando por uma nova garota também. E por aí vai. O Aang e o Sokka também tiveram suas histórias separadas, o Sokka com a sua poesia e encantamento, e Aang ajudando as pessoas. Bom, logo em seguida vemos que o Appa reapareceu, mas não antes de ter uma aventura solo na história também. Descobrimos que quando ele chegou na cidade, ele acabou sendo salvo pelas guerreiras Kyoshi, além de se encontrar com o Guru do Ar. E um tempo depois, ao sentir a presença de seu amigo na vila de Ba Sing Se, Appa foi até lá, voando para se encontrar com ele. Acontece que Appa acabou sendo encontrado primeiro pelo secretário da vila, sequestrado e preso em uma sala. Ao mesmo tempo que o Zuko também percebe e descobre que o Avatar também estava naquela vila. Voltando para Aang, ele descobriu o local onde uma lavagem cerebral era feita na cabeça das pessoas, pensando que seu bichinho estava lá. Essa lavagem cerebral é o motivo das pessoas não saberem da guerra de 100 anos que está acontecendo, inclusive o rei. Após chegar no local, Appa realmente estava lá, mas apenas alguns minutos atrás ele havia sido libertado pelo Zuko. Acontece que aquela invasão não ficaria impune, pois o secretário acabou aparecendo e começando uma batalha contra os meninos. Nesse confronto, até mesmo Jata apareceu novamente, e mesmo tendo sido alvo de uma lavagem cerebral, ele conseguiu sair disso. Aqui a porradaria comeu solta mais uma vez, mas Jata acaba levando a pior, já que ele levou o golpe final. Saindo dali, o homem vai até o Appa, mas o bichinho consegue o agarrar com a boca. Diz a lenda que ele foi jogado mais longe que o Sasuke quando tomou o golpe do Naruto no manto de 3 caudas da Kurama no Vale do Fim. Enfim, após toda essa treta, Aang e seus amigos conseguem finalmente chegar em Appa, assim retornando um ao outro. Após tudo isso, Aang e seus amigos conseguem chegar ao rei, mas o rei havia sofrido uma lavagem para não acreditar em nada que Aang diz. Mesmo assim, o jovem consegue fazer o rei acreditar em suas palavras sobre a guerra depois de muito insistir. Então o plano dele seria atacar a Nação do Fogo primeiro, antes que eles sejam atacados. Além disso, Aang e os outros também recebem algumas mensagens através de pergaminhos. Aang descobre sobre quem vai o ajudar no treinamento para se tornar o Avatar, que seria aquele velho guru que o Appa encontrou. Sokka consegue depois de muito tempo encontrar o seu pai, onde eles conversam sobre tudo o que estava acontecendo. A Toph soube de sua mãe que ela porventura estava naquela cidade, embora não queria se encontrar com ela, e a Katara, que foi muito além, escolheu ficar próximo ao rei para poder protegê-lo. Bom, um tempo depois, Sokka e todos os outros recebem a notícia de que haviam 3 guerreiras Kyoshi no portão da vila. Sokka logo pensou na sua amada e disse ao rei que elas poderiam entrar na vila, pois eram suas amigas e aliadas. Com isso, o rei e os outros voam em Appa para receber as meninas no portão, mas o que ninguém esperava é que aquelas garotas não eram realmente guerreiras Kyoshi. Aquelas eram Azula e as suas companheiras que estavam querendo entrar infiltradas dentro da vila. Já que não podiam invadir de forma bruta e perfurar a inquebrável muralha da vila, elas entrariam para causar o caos de dentro para fora. Bom, para piorar toda a situação, o rei acabou falando todo o plano de ataque à Nação do Fogo para as supostas guerreiras Kyoshi. A partir daqui, Azula possui as informações necessárias para impedir esse ataque e ainda tomar a Nação da Terra. Pois é, ninguém é esperto nessa vila. Indo para o Aang, o velho guru estava ensinando para Aang sobre o controle dos chakras, ensinando a controlar cada um deles. Nesse momento, Aang abre os 8 portões internos. Digo, não foi isso não, mas o Aang, no meio do treinamento, acabou sentindo que a sua amada Katara estava em perigo e ele precisava ajudá-la. O grande problema é que Aang só possuía uma única chance de aprender a dominar seus chakras e o seu modo avatar. Segundo o velho, se ele deixasse o treinamento naquele momento, ele nunca mais poderia aprender a controlar os seus poderes. Mas não deu outra. Aang largou o treinamento e todo o seu controle de poder, que poderia ser aprendido para salvar a Katara. Enquanto isso, o disfarce de Azula acabou sendo revelado, mas ao invés de ser presa, ela fez a cabeça do secretário da vila. Ela negociou que se ela o ajudasse a tomar de volta o controle da vila, ele a entregaria o Avatar. Mas claro que ela não seguiria acordo nenhum. Não é mesmo, minha gente? Bom,
Em outro local, Zuko e Katara acabam sendo presos juntos, e após conversar, Katara quase cura o olho de Zuko, acreditando em sua mudança. Porém, antes que isso acontecesse, Azula chegou no local e acabou fazendo a cabeça do seu irmão também. Ela o convence a ajudá-la na dominação da Nação da Terra, e ele acaba aceitando. No final, os dois irmãos deram um golpe de estado no rei de Ba Sing Se, além de enganar o secretário lá e também acabar com ele. E após Aang chegar no local, uma última luta aconteceria entre ele e Azula. Quem vencesse, levava tudo. E mesmo com Aang chegando ali e tentando entrar em seu modo avatar, não foi o bastante. Quando estava para entrar no seu modo mais apelão, Aang acaba sendo atingido por um raio lançado pela Azula. Isso foi simplesmente um fatality. Um game over que nenhum de nós estávamos esperando. Mas com esse raio, Aang acabou perdendo a sua consciência, apagando por completo e se tornando incapaz de lutar. Quando tudo parecia perdido para os nossos heróis, o tio do Zuko apareceu para ganhar tempo para que levassem Aang embora. Sim, mesmo seu sobrinho trocando de lado mais uma vez, o tio Iroh continuava do lado dos garotos e os ajudou a fugir da derrota total. Bom, voando para longe dali, Katara tenta curar Aang das suas feridas e do seu dano adquirido na batalha. Enquanto isso, Azula toma conta da Nação da Terra, se tornando a sua dominadora junto com seu irmão Zuko. Após tanto tempo, após uma guerra de 100 anos, a Nação da Terra finalmente sucumbiu à Nação do Fogo. Longe dali, enquanto todos pensavam que o Avatar estava finalmente morto, ele estava muito mais vivo do que poderiam imaginar. Isso porque a tentativa de Katara de salvar Aang deu certo, e ela conseguiu curar os danos do garoto a tempo. A cura foi tão forte que, para você ter ideia, até mesmo o cabelo cresceu na cabeça do careca. Ou seja, essa cura da Katara cura até a calvície total e cara, quem aí não tá precisando, né? Bom, após acordar, Aang se assusta com a sua aparência nova, mas o Sokka imediatamente dá a ideia de contra-atacarem a Nação do Fogo. Eles então firmam esse plano, e o primeiro passo que eles tomam é invadir e se infiltrar em um navio da Nação do Fogo. Então, eles fazem isso, mas sem preparação ou planejamento certo. Tudo acaba dando errado e eles se envolvem em mais uma treta lá dentro. Aang e os outros acabam sendo atacados, e a cabeça do moleque já transtornada faz com que ele pense em fazer tudo sozinho. Aang se culpa pelo que aconteceu com a vila de Ba Sing Se, pois ela foi tomada pela Nação do Fogo por causa da sua falta de poder. Então Aang chamou a responsabilidade para ele mesmo, e acabou indo sozinho se infiltrar na Nação do Fogo. Não deveria ser tão difícil para ele, não agora que todos pensavam que Aang estava morto. Chegando lá, Aang deixou um aviso marcado no solo, deixando bem claro que ele ainda estava vivo e voltou para uma revanche. Enquanto isso, dentro do Palácio da Nação do Fogo, Zuko consegue retornar ao seu país após 3 anos longe e exilado, e finalmente consegue um elogio do seu pai, sendo bem recebido por ele depois de tanta treta. Mas aconteceu que esse tratamento não foi exatamente merecido pelo Zuko, já que ele só conseguiu um reconhecimento devido a uma mentira. Azula disse a seu pai que foi Zuko que matou o Avatar, mas nós sabemos que na verdade quem deu o golpe final foi ela. Bom, voltando para o Aang, ele finalmente conseguiu se infiltrar na Nação do Fogo, e andando pela vila ele acaba parando em uma escola. Do nada, sem nenhum aviso prévio, Aang se torna um estudante da Nação do Fogo. Seus amigos também estavam infiltrados, o Sokka, a Katara, o Appa e a Toph. Nisso, enquanto conviviam um tempo com aquele povo, Aang acabou tendo alguns comportamentos estranhos, que ninguém nunca viu antes. Isso fez com que a desconfiança subisse nele e nos outros, além de que Aang também ativou o modo talarico e estava se exibindo para uma garota casada, assim tomando o esporro de um cara lá. Bom, devido à desconfiança, antes que o bagulho ficasse mais doido do que já estava, Aang e seus amigos dão um jeito de fugir dali. Porém Zuko andava desconfiado sobre seu avatar, havia mesmo morrido, então decide contratar um cara para ir atrás dele. Saindo daquela vila, Aang e companhia foram parar em uma outra vila, mas que era bem menos próspera. Isso devido à Nação do Fogo ter construído uma fábrica bem ali nas redondezas, o que fazia com que a fábrica poluísse o rio da galera. Porém, mesmo com essa poluição, os moradores da vila não abandonavam as suas casas. Isso devido a uma lenda antiga sobre uma certa mulher. Seu nome seria Dama Pintada, e diziam que ela aparecia enquanto todos estavam dormindo para deixar suprimentos para as pessoas. Acontece que, para nossa surpresa, aquela tal Dama Pintada era a própria Katara, que estava ajudando o povo da vila. Ali agora acontece muita coisa. Uma delas é a Katara destruindo a fábrica da Nação do Fogo para tentar salvar as pessoas daquela vila.
Isso acaba chamando um combatente da Nação do Fogo para a vila, para saber o que estava acontecendo e punir quem havia feito besteira com eles. Com isso, a Katara vestida de dama pintada apareceu para o cara e lutou contra ele, salvando o povo da vila da total destruição. Após isso, Aang e seus amigos ajudaram o pessoal da vila a limpar o rio deles em volta da vila de toda a poluição. Em pouco tempo, as águas que eram marrons devido aos dejetos da fábrica acabaram ficando azuis e limpinhas novamente. E para nossa surpresa, mais uma vez, a Dama Pintada existia de verdade, e ela apareceu para Katara no final de tudo. Isso para agradecer a menina pelo que ela havia feito em seu nome, e por ter protegido aquelas pessoas por ela. Após passar todos esses acontecimentos, vemos o Sokka empenhado em aprender a fazer alguma coisa também. Ele começa a pensar que todos os seus amigos são bons em alguma coisa, a Katara em água, o Aang em vento, a Toph em terra, e ele não sabia dominar ou dobrar nenhum elemento direito. Com isso, Sokka resolve se aperfeiçoar na arte da espada, e procura um mestre samurai para o ensinar como lutar com uma espada. Acontece que eles estavam dentro da Nação do Fogo, então claro que naquele lugar, ele só encontraria mestres que seriam os seus inimigos. Por isso, Sokka decide mentir, ao encontrar um mestre que está disposto a ensiná-lo. Sokka diz que pertencia à própria Nação do Fogo. Com isso, Sokka é treinado pelo mestre durante algum tempo, até que ele começa a dominar algumas técnicas legais. Ao final do treino, o mestre de Sokka percebe que ele estava agora apto e era digno de portar uma espada de verdade, assim trazendo uma para ele. Porém, ao ver aquela espada, a honra de Sokka fala muito mais alto do que suas mentiras ou informações escondidas, então ele não aceita a espada. Além de revelar para seu mestre que ele não era dali, mas sim da tribo da água. O mestre, no entanto, diz que já sabia disso, e até mesmo começa um confronto com Sokka. Mas no final ele revela que a arte da espada é para ser ensinada para qualquer nação, e passa à frente. Não era algo exclusivo da Nação do Fogo, isso inclusive é uma atitude muito nobre. Enfim, o cara que foi contratado pelo Zuko para ir atrás do Avatar, finalmente encontra o Aang e começa uma treta com ele. Mas graças ao bom Rikodou, Aang consegue despistar o cara, mesmo com uma dificuldade. Aang é o mestre da fuga. Após isso, uma história que meio que não tem nada a ver com o resto da obra, começa a acontecer. Ela se passava do outro lado da Nação do Fogo, em uma praia. É simplesmente um momento de festa, curtição e diversão para o Zuko, além da sua irmã que também estava nisso. Um resumo disso é que eles foram parar numa praia. Depois da praia foram para uma festa, e na festa a Azula beijou um cara e o Zuko estava com uma namorada, mas eles só brigavam a maior parte do tempo. Bom, Zuko não conseguia deixar de lado o fato de que o Avatar estava vivo ainda, pois ele estava apenas mentindo para o seu pai. Ele sabia que não merecia aquela honra e que ele foi aplaudido falsamente. Isso simplesmente não sai da cabeça do cara. E após tudo isso e dessa enrolação, finalmente chegamos em um episódio em que seria útil e traria algumas informações para nós. Bom, a primeira delas é que o Avatar anterior teria vindo da Nação do Fogo. Ele era o melhor amigo do antigo mestre do Fogo, Sozin. Acontece que Roku em um belo dia recebeu a notícia de que ele seria o novo Avatar, e para isso ele teve que deixar a Nação do Fogo. Ele fez isso porque, como nós sabemos, o Avatar deve ser o mestre em todos os 4 elementos, não apenas um. Nesse tempo, todas as vilas estavam vivendo em paz, isso 100 anos atrás, que é o tempo que se passa essa história de fundo. Roku então deixou a sua nação para dominar os elementos, e quando retornou ele percebeu algo terrível. Ele descobriu que Sozin estava querendo expandir a Nação do Fogo, assim tomando o controle de todas as outras nações. Mas é claro que o Avatar atual não estaria de acordo com uma coisa dessas, e por um bom tempo ele seguiu impedindo Sozin de fazer o que queria, até que um dia Roku precisou ir até um vulcão para parar a sua erupção, pois poderia causar terríveis danos às pessoas. O problema é que ali, ele não conseguiu sobreviver ao ar tóxico do vulcão, falecendo ali mesmo. Isso deixou Sozin livre para fazer o que ele queria, que era unificar e dominar quaisquer outras nações que não sejam do fogo. Mas por algum tempo, ele recebeu a notícia de que um novo Avatar havia nascido, e que dessa vez ele viria da tribo do ar. Por conta do que havia acontecido antes, Sozin decidiu que iria simplesmente exterminar todos os mestres do ar daquela tribo. E foi assim que aconteceu. Sozin enviou altas tropas para aniquilar e matar cada um dos dobradores de ar existentes. Porém, o que ele não sabia era que esse tal Avatar não estava em sua casa, mas sim havia fugido devido ao peso de ser o Avatar, o que fez com que Aang ficasse sem salvo e congelado no gelo durante 100 anos, até ser libertado por Sokka e Katara nos tempos atuais. Voltando para o presente, Toph acaba entrando em alguns jogos para conseguir dinheiro de forma ilegal.
Isso acaba deixando a Katara puta da vida, o que faz com que as duas baixem a guarda e sejam pegas pelo combustão. Logo em seguida, Katara e Toph acabam conhecendo uma senhorinha chamada Rama, e aqui descobrimos mais um pouco de uma história antiga. É revelado que Katara e Rama eram as últimas dobradoras da água que estavam vivas, pelo menos da tribo do sul. E aqui vemos a história de Rama, sobre quando ela foi raptada pela Nação do Fogo durante a sua invasão à tribo da água, e como ela teve que aprender a dobrar o sangue, ao invés da água para poder escapar da sua prisão. O sangue era líquido, assim como a água, então claro que deu super certo, e ela conseguiu controlar o corpo dos seus inimigos com isso. E a missão de Rama naquele momento seria ensinar Katara a dobrar o sangue, assim como ela, pois essa seria a única forma de conseguir enfrentar a Nação do Fogo. Então assim acontece, Hana consegue ensinar a Katara a dobrar o sangue, assim conseguindo salvar os seus amigos. No dia seguinte, Aang acorda preocupado e enlouquecido da vida devido ao pouco tempo que lhe restava para treinar. Na cabeça do garoto, ele precisaria ficar mais forte o quanto antes. Além de que só restavam 4 dias, Aang passou todos esses dias treinando, até que finalmente chegou a grande hora. Chegou a hora do ataque à Nação do Fogo, a nação que estava dominando tudo e todos em sua volta. No dia do ataque, várias tribos de várias nações apareceram também para apoiar o ataque e emprestar suas forças ao Avatar. Até mesmo o pai de Sokka e da Katara apareceram, junto com dobradores de terra, água e tudo mais. O plano deles seria atacar por baixo d'água por meio de submarinos, mas acontece que a Nação do Fogo já estava preparada. A invasão deles acabou dando muito ruim. Até mesmo o pai do Sokka acabou ferido nessa investida por causa do retorno dos combatentes do fogo. Bom, aqui vemos que o maior inimigo deles não seria combater os soldados do fogo, mas sim o tempo que restava para eles. Lembra do plano? Seria atacar a Nação do Fogo enquanto seus poderes são consumidos durante um eclipse. O máximo de tempo que eles teriam devido a isso seria de aproximadamente 10 minutos. Ou seja, Aang e companhia teria que começar a terminar uma das maiores guerras já vistas em Avatar em apenas 10 minutos. Invadindo o Palácio do Senhor do Fogo, Aang e seus amigos não encontram quem eles estavam procurando. Apenas Azula estava lá. E Ozai, que era o atual Senhor do Fogo, havia fugido dali e se escondido, devido a já saberem daquela invasão há muito tempo atrás. Nisso, uma batalha nova aconteceu entre Aang e Azula, mas eu acho que o ponto-chave dessa temporada é o Zuko confrontando o pai. Zuko diz que ele não queria mais servir a Nação do Fogo, e diz na cara de pau para seu pai que ele iria deixar a nação. Zuko é ainda mais ousado quando olha no olho do seu pai, e diz que irá se juntar ao Avatar contra ele e toda a Nação do Fogo. Seu pai apenas ri, duvidando que alguém o aceitará como um amigo depois de tudo que ele fez. Bom, enquanto isso, Aang e seus amigos ficaram inquietos, pois ele havia aprendido todos os elementos, só faltava o fogo. Alguém teria que aparecer para ensinar o Aang a dobrar e dominar o elemento fogo para que ele estivesse pronto. Nesse momento, para a felicidade de ambos os amigos, Zuko aparece dizendo que queria se juntar a eles e que mudaria de lado. De início todos foram contra, mas no final, Toph abriu os olhos da galera e disse que eles tinham pouco tempo, além de que agora só faltava o elemento fogo para Aang dominar, e eles precisavam de alguém que soubesse o dobramento do fogo. Com isso, eles acabaram aceitando Zuko no time mesmo com um pé atrás em relação a ele. Afinal, já houve uma vez em que Zuko diz estar do lado do Avatar e acabou traindo ele e se juntando à sua irmã lá em Ba Sing Se. Como ela não é besta, a Katara já dá aquela leve ameaçada no Zuko, dizendo que se ele sair um pouco da linha, ele seria massacrado. Não foi nesse tom tão ameaçador, mas foi praticamente isso que ela quis dizer a ele. O problema apareceu quando Zuko tenta ensinar o Aang a dobrar o fogo, pois naquela altura do campeonato Zuko também não sabia. Seus poderes sumiram misteriosamente, e ele também agora não era capaz de utilizar o fogo. Com isso, Aang e Zuko tiveram que ir juntos para o Templo do Sol para aprenderem novamente a dominar o fogo. Uma das melhores lendas do passado seria que os dragões da Nação do Fogo estavam extintos e que o Iroh teria matado o último deles. São os dragões que ensinam o elemento fogo para as pessoas, ou que pelo menos dão um grande poder para elas. E seriam eles que diriam que Aang e Zuko seriam dignos de ganhar o poder do fogo. No final eles foram sim dignos de possuir o poder do sol. E assim acontece. Zuko e Aang saem dali, conseguindo utilizar o fogo. Um tempo depois, Zuko descobre que o pai de Sokka havia sido capturado e preso pela Nação do Fogo. E logo o garoto diz que sabe onde o pai dele estava preso, e que eles poderiam ir salvá-lo rapidamente. Com isso, Zuko e Sokka partem até a prisão da Nação do Fogo e se vestem de guardas. Zuko diz que o pai de Sokka poderia estar na Rocha Fervente,
que é o local que aprisiona os dobradores mais fortes presos ali. E nisso eles se infiltram na prisão. Zuko acaba sendo pego, mas no final ele consegue se libertar e até mesmo encontra o pai de Sokka. Tendo concluído a missão, a última missão dele seria fugir daquele lugar, sem que ninguém ficasse preso também. Mas acabou que Azula apareceu para causar problemas na fuga do seu irmão. Para fugir, Zuko precisou da ajuda da sua ex-namorada, que ainda gostava dele e o ajudou a escapar para não ser preso. Após ajudar o seu amado, a menina que ainda gostava de Zuko é presa pela Azula, junto com outra garota que também ajudou. E assim eles retornam em segurança. Dessa vez, vemos uma história e nova aventura de Katara, mas que, para surpresa de nós, também era com Zuko. A missão dela era encontrar a pessoa que matou a sua mãe. O Zuko foi com ela, e claramente eles conseguiram encontrar o homem, mas que agora estava velho e seguindo um caminho diferente. Katara por um momento acabou quase matando o velho com várias estacas de gelo, mas Zuko a ajudou a manter o controle. Após retornarem, Zuko confronta Aang, perguntando o que ele faria quando encontrasse seu pai. Aang, por sua vez, não sabia o que dizer. O garoto não tem nenhuma ideia do que vai fazer. Ele está indo na sorte mesmo e acabou. Após isso, Aang e os outros se infiltram novamente na Nação do Fogo e acabam indo parar em uma peça de teatro. Para a surpresa deles, a peça se tratava da história do Aang, sobre como ele foi encontrado por Sokka e Katara, preso no gelo. Aang acabou jogando a toalha. Ele disse que não daria para prender o último elemento a tempo para derrotar o cometa, e que agora só lhe restava enfrentar o Senhor do Fogo do jeito que ele estava agora. Mas Zuko não permitiu. Ele disse que daria tempo sim, e que só teria chance se aprendesse a dominar o fogo. Aí, agora, passa algumas histórias, como Zuko indo reencontrar o seu tio Iroh, aparece o Bumi, rei da Nação da Terra e várias outras coisas. Enquanto isso, enquanto Aang treinava, ele simplesmente desapareceu do mapa, sumindo da mesma forma que fez da primeira vez, antes de ser congelado. Na realidade, dessa vez ele não estava apenas fugindo, mas sim ele foi consultar os outros avatares para saber o que ele deveria fazer. E no final não deu outra, ele teria que matar o Senhor do Fogo para salvar todos ali. E agora finalmente chegou a hora. O grande cometa que definiria o futuro da humanidade chega, e Aang deveria estar preparado para derrotá-lo. O antigo Senhor do Fogo, Ozai, então apareceu voando em Ba Sing Se para enfrentar Aang e saber se ele realmente conseguiria o derrotar. A luta dos dois começa, com várias demonstrações marcantes sobre a dobra do fogo, e ficou uma animação muito bonita. Enquanto Aang lutava contra o Senhor do Fogo, Azula enfrentava seu irmão Zuko e Katara. Até que o Zuko estava se saindo muito bem, mas quando Azula ameaçou a Katara, Zuko entrou em frente para proteger. Isso deixou a Katara pistola, fazendo com que ela conseguisse congelar e prender a Azula e curar o Zuko logo em seguida. Enquanto isso, Aang acaba sendo vencido pelo Ozai, mas não vencido totalmente, e sem impotência de poderes. Mas isso, meus amigos, acaba sendo até o Aang ficar totalmente puto com a cara de Ozai, entrando assim seu modo mais apelativo. Isso faz com que Aang seja capaz de utilizar todos os 4 elementos, assim sendo capaz de derrotar o Senhor do Fogo finalmente. No final, Aang foi capaz de vencer a guerra e parar o meteoro e o avanço da Nação do Fogo, e para finalizar, Zuko se tornou o novo Senhor do Fogo. Galera, comenta aqui embaixo. Qual que é o seu personagem favorito de Avatar? Se você gostou desse mega resumo, não se esquece, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual outro anime a gente tem que trazer o resumo, fechou? Aqui embaixo na descrição vai estar o nosso Pix. Um vídeo desse dá muito trabalho. Qualquer contribuição vai ajudar demais, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Fui. Falou.